A paz do Senhor, a todos os irmãos e ouvintes. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, glorioso Pai, perdoa todos os meus pecados, perdoa todos os nossos pecados, para que as orações não sejam impedidas diante do Senhor, ó Pai. Nos ilumina agora para entender a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos ilumina para entender a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia e nos ilumina pelo Teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Irmãos amados e ouvintes, quero vos falar a palavra de Deus sobre esse tema. Mulher pode pregar? Meus irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo, o Senhor, Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, meus irmãos, diz a palavra, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é só uma introdução, esse versículo, é só um versículo de introdução, glória a Deus. Agora falando em relação do homem com a mulher, meus irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim, meus irmãos. 1 Coríntios 11 e 11. Todavia no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Amém? Então, nós, homens, irmãos, fomos ali, passamos pelos cuidados da nossa mãe, fomos alimentados, ali precisamos dos cuidados da mãe, do leite materno. Meus irmãos, todo homem ou mulher já passou por isso, pelos cuidados da mãe. Então, Deus está falando que o homem não é sem a mulher, nem a mulher vive sem o homem, mas tudo vem de Deus. Glória a Deus, porque o homem ele nasce de uma mulher. Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios 12, versículo 14, porém também o corpo não é um membro, mas muitos. Então o corpo, Jesus compara a sua igreja como um corpo. E o corpo, meus irmãos, ele tem vários membros, tem o pé, as mãos, o pescoço, tem vários membros. Então, o corpo, ele não é uma só parte, mas muitos membros. Depois, esse versículo é o que mais causa polêmica, meus irmãos, porque, olha o que diz, muitos usam esse versículo para fazer contendas, irmão, para contendas. 1 Coríntios 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Mas se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Depois, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Presta atenção na palavra submissão. Porque não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Meus irmãos, agora se nós olharmos para o Velho Testamento, meus irmãos, no Velho Testamento, Miriam,
que foi irmã de Moisés, Miriam, meus irmãos, ela fazia parte do louvor, em Êxodo capítulo 15. E ela também profetizou, Miriam, que foi irmã de Moisés. Os irmãos lê em Êxodo 15 e depois em Deuteronômio capítulo 24, onde que diz que Miriam foi punida por Deus porque ela se levantou contra Moisés, o seu irmão. Ela começou a difamar, falar mal de Moisés, então Deus puniu ela com lepra. E depois ela foi curada, meus irmãos. Mas ela teve uma punição dada por Deus porque ela caluniou, falou contra Moisés, sem Moisés ter feito nada de errado. Se os irmãos leem Juízes, capítulo 4 e capítulo 5, lá fala sobre Débora. Débora foi profetisa e ela julgou também a nação de Israel, ela foi juíza. Ulda, em 2 Reis, capítulo 22, nos fala de Ulda, a profetisa do Senhor Ulda. Em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14, irmãos, fala sobre Ulda, que ela foi profetisa do Senhor. Isso é no Antigo Testamento, meus irmãos. Glória a Deus. Agora no Novo Testamento, meus irmãos, nós vemos em Romanos 16, Romanos capítulo 16, mas fala aqui sobre Febe, que era a serva do Senhor na igreja, que estava em Cencreia. O apóstolo Paulo recomendou a essa irmã Febe, que é serva do Senhor. E tem também, meus irmãos, aí, Priscila e Áquila, que eram cooperadores na obra do Senhor, para que o recebais no Senhor de modo digno dos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, porque ela tem sido amparo de muitos e de mim em particular. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos como quando chegou Apolo, ali na igreja dos Atos, nesses irmãos leem Atos, o Apolo era um homem de Alexandria, ele era natural de Alexandria, ele era judeu, meus irmãos. Ele chegou a Éfeso, um judeu chamado Apolo, que ele era natural de Alexandria, ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Amém? Mas aí depois, meus irmãos, e no versículo 26 de Atos 18 diz que Priscila e Áquila o ouviram e levaram consigo, e o levaram consigo para a sua casa e expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Então ali Priscila, ela ensinou ali, meus irmãos, a esse varão judeu chamado Apolo com mais precisão o caminho de Deus. Com mais precisão. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vemos também aqui no Novo Testamento, em Atos capítulo 21, o versículo 8, partindo no dia seguinte fomos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Amém? Ele era um dos 7, meus irmãos. Glória a Deus. Os 7 diáconos. Ele tinha entre 4 filhas virgens que profetizavam. Amém? Ele tinha 4 filhas que profetizavam. Este Filipe. Glória a Deus. Tem a irmã Febe, que nós já vemos, a irmã Febe, que era serva de Deus na igreja. Ela estava ajudando ali na igreja.
Olha lá, saudai a Andrônico e a Junias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos, e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Trífena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nós vemos também em Filipenses 4:3 a Evódia e Sintique. Fala que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu companheiro, que ajudes os que trabalham comigo no Evangelho. E como Clemente e como outros meus companheiros, meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A Evódia e a Sintique. Amém? Pediu para que ali eles fossem ajudados, porque eles trabalhavam e ajudavam, cooperavam para a pregação do Evangelho, meus irmãos. Em Lucas, capítulo 2, nós vemos Ana, que era profetisa. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, era já avançada em idade, tendo vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e oração. Nós vemos aqui algumas mulheres também, meus irmãos, que ajudavam no ministério de Jesus. Nós vemos mulheres que tinham sido curadas e também Maria Madalena, a qual tinha saído 7 demônios, meus irmãos. Joana, mulher de Cusã, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com os seus bens. Essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens, ajudavam a Jesus financeiramente. Isso está em Lucas capítulo 8. Então, meus irmãos, hoje eu vejo muita contenda na internet por causa dessas coisas, meus irmãos. Meus irmãos, o que é claro, que nós bem sabemos, como nós já lemos, que a mulher, na igreja de Cristo, ela não pode exercer autoridade sobre o homem. Ela não pode exercer autoridade sobre o homem. Glória a Deus. Mas que elas estejam submissas como ordena a lei, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios capítulo 14, meus irmãos, falando da necessidade de ordem no culto, de ordem na igreja. Então a mulher não pode ser pastora, nem apóstola, nem bispa, mas nós vemos na palavra de Deus como cooperadores, cooperadoras, cooperadores e cooperadoras na obra de Deus. Nós vemos aqui que Evódia e Sintique, irmão, Sintique, que nós lemos em Filipenses 4:3, que eles eram líderes ali, era um casal que era líderes, o marido junto com a esposa, que eram líderes, que ali estavam à frente de um rebanho, meus irmãos, estavam à frente ali fazendo a obra. Então, meus irmãos, tem pessoas que pegam esses versículos isolados que eu estou pondo aí na tela só para fazer contenda, irmãos. Coisas que não vai edificar em nada. Nós bem sabemos isso já, meus irmãos, que a mulher na igreja de Cristo não pode aí querer tomar o lugar do homem na liderança e querer pregar. Meus irmãos, a função de doutrinar a igreja, a função de doutrinar o rebanho de Cristo, a função de liderar a igreja de Cristo é do homem, meus irmãos. É do homem. Porque Jesus chamou os 12 apóstolos, meus irmãos. Depois os apóstolos ali levantaram mais 7 homens, diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que servissem as mesas ali. Mulher também, a mulher de Deus,
na igreja de Cristo não pode entregar ceia, não pode distribuir a ceia. Isso é para os diáconos, homens, meus irmãos, para os homens, para diáconos. Louvado seja Deus. Porque foram escolhidos 7 homens de boa reputação, meus irmãos, cheios do Espírito Santo, para que ajudassem os apóstolos ali. Porque os apóstolos não poderiam parar de pregar para ir servir às mesas. Foi quando os apóstolos disseram: escolhei, pois, dentre vós, homens aí de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para que estejam à frente deste negócio. Porque nós não podemos parar aqui de pregar para ir servir às mesas. Mas nós, os apóstolos disseram, mas nós vamos perseverar na pregação da palavra e ensinar a doutrina. E na pregação do evangelho e da palavra. E na oração. A função deles era evangelizar, pregar a doutrina, pregar a palavra dos apóstolos. Por isso eles escolheram homens, 7 homens de boa reputação, 7 diáconos, entre os quais ali, meus irmãos, estavam ali o Estevão, né, que foi apedrejado, todos os irmãos conhecem, e tem o nome deles aí em Atos, meus irmãos, tem o nome deles. E se os irmãos lerem o livro de Atos, tem aí os diáconos que foram levantados. Aí, meus irmãos, eu vejo vários irmãos hoje na internet, aí no YouTube, pegando esse versículo de 1 Coríntios 14 e esse de Timóteo aí, e proíbe a mulher de pregar, meus irmãos, proíbe a mulher de evangelizar, de pregar, meus irmãos. Sendo que eu mostrei que vários versículos, ó, Lídia era pregadora, Priscila ensinou, está em Atos capítulo 18, Lídia pregadora, Atos capítulo 16, e Filipenses 4 e 3, Febe também pregava, Romanos 16 e 2, Júnia também pregava, Romanos 16 e 7, Evódia e Sintique, eles eram como líderes ali, Filipenses 4 e 3. E nós vemos no Antigo Testamento, meus irmãos, Débora, ela profetizou e também julgou a nação de Israel. Mas Débora não tomou a frente do rei da época. Por mais que ela foi usada por Deus, ela não tomou a frente do rei da época ali, meus irmãos. Os irmãos, confira isso em livro de Juízes, capítulo 4. Leia Juízes, capítulo 4 e o capítulo 5, para os irmãos entenderem melhor. Débora não tomou a frente do homem. Mas ela foi profetisa de Deus e julgou a nação, meus irmãos. Ela foi juíza. Ela julgou. O povo ia consultar a Débora e ela julgava o povo debaixo de uma palmeira. Então, meus irmãos, nós vemos que no derramar do Espírito Santo, quando Jesus derramou o Espírito Santo, meus irmãos, louvado seja Deus. Deus disse que os meus servos e as minhas servas profetizarão. Meus servos e as minhas servas, meus filhos e filhas profetizarão. Terão sonhos, os jovens terão visões e os mais velhos sonharão sonhos. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Então não há proibição nenhuma de uma mulher ser usada por Deus, desde que esta irmã ou que foi separada missionária, ou coisa assim, meus irmãos, não queira exercer autoridade sobre o pastor, que não queira exercer autoridade em cima do homem, que não pode, meus irmãos. Não pode. Não pode. A mulher querer exercer autoridade sobre o seu marido, e muito menos na igreja ela tem que estar submissa ao homem, meus irmãos. Submissa à liderança. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos lerem no Novo Testamento, pesquisar a fundo, meus irmãos, nós vemos as 4 filhas de Filipe que profetizavam. Em Atos capítulo 21, a qual eu já li para os irmãos aqui. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. As 4 filhas de Filipe profetizavam. Priscila, ela ensinou ali o Apolo, que era um varão judeu natural de Alexandria, que ele conhecia em partes as Escrituras, e ali Priscila, então, expôs a ele com mais precisão o caminho de Deus.
porque ela tinha aprendido ali com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve uma sabedoria dada por Deus mais completa. Então, como Priscila e Áquila sabia um pouco mais que Apolo, então ensinaram a ele com mais precisão o caminho de Deus. Então, meus irmãos, o que não pode é a mulher exercer a autoridade sobre o pastor e nem sobre o seu marido. A mulher não pode exercer, mas estar submissa. Assim como a igreja está submissa a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher deve estar submissa ao seu marido, assim como a igreja está sujeita e está submissa ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, nós vemos quantas irmãs, que têm dons do Espírito Santo, que são usadas, meus irmãos, que são usadas por Deus mesmo. Quantos irmãos também usados, que têm dons dados pelo Espírito Santo, que são usados por Deus mesmo. E nós não podemos calar esses irmãos, nós não podemos barrar eles de pregar, meus irmãos. Porque foi um dom dado pelo Espírito Santo. O que não pode, meus irmãos, é seguir a ordem da lei. É seguir a ordem, meus irmãos. Que tem que ter a submissão, meus irmãos. A mulher tem que estar submissa ao seu marido e tem que estar submissa, meus irmãos, à liderança. Porque eu vejo hoje muitas irmãs rebeldes aí que põem o dedo na cara de pastor, humilha pastor. Eu já vi isso, irmão. Irmãos, eu já vi isso. Mulher pondo o dedo na cara de pastor, humilhando a liderança. Isso dentro da igreja, irmãos. Dentro da Assembleia de Deus eu já vi isso. Eu já vi isso, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, eu citei vários exemplos aí de mulheres no Novo Testamento que pregavam. Elas cooperavam com os apóstolos. Elas cooperavam. Eram cooperadoras. Cooperavam na evangelização, na palavra. Agora, meus irmãos, a função de doutrinar a igreja, de ensinar a doutrina e de pastorear o rebanho, isso é do homem, meus irmãos, é do homem. Jesus escolheu 12 apóstolos, Jesus depois levantou mais 70 discípulos. Mais 70 discípulos, meus irmãos, amém? Que o Espírito Santo de Deus esclareça melhor os irmãos estudem. Aí tudo que foi falado, as referências que eu falei, os irmãos estudem, meus irmãos. Amém? E isso não é motivo de contenda, irmão. Muitos hoje fazem contenda por causa desses assuntos, meus irmãos. Eu vejo muitos fazendo contenda. Glória a Deus, glória a Jesus. Em Gálatas 3:28, 3:20, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a todos. Eu não vou fazer uma live longa, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs, amém? Fiquem todos na paz do Senhor, amém? Qualquer dúvida, aí entre em contato comigo no meu e-mail ou mensagem de texto. Aí no meu canal mesmo do YouTube tem o meu e-mail. Na aba sobre, lá tem início, vídeos. Na aba sobre, bem no canal, tem o meu telefone pessoal, meu celular e tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Amém? A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmã Leia. Paz do Senhor, irmã Cleide. E Deus abençoe a todos os irmãos e ouvintes, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus esclareça melhor aos que aí, meus irmãos, estão promovendo aí discussão, dissensão, estão promovendo, meus irmãos, aí escândalo aí no YouTube.
Eu quero deixar um versículo, meus irmãos, que eu separei aqui também. Deixa eu só achar os versículos, meus irmãos aqui. Eu vou ler esse versículo para finalizar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aqui, meus irmãos. Romanos 16 e 17. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem escândalos e dissensões, os que promovem dissensões e escândalos, os que promovem divisão, meus irmãos, discussão, escândalo, escandalizando no YouTube e só querem discutir, meus irmãos. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Amém, meus irmãos? Então, desviai-vos deles. Desviai-vos deles, esses que promovem dissensões e escândalos. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.